Então, a gente começa a aula de hoje sobre o capítulo 3, regras de derivação. Vai ser o último capítulo da nossa primeira avaliação. Então, a gente começa explicando como que seria a derivada de funções. Primeiramente, das funções polinomiais, e depois nós vamos para as funções exponenciais. Então, a ideia seria aprender a derivar as funções constantes, funções de potência, de polinômio e exponenciais. A gente vai iniciar com a função mais simples, que é a função constante, ou seja, f de x é igual a c, independente da nossa variável independente x, a função sempre tem o mesmo valor. Né? Então, nesse gráfico, né, ele seria uma reta horizontal com inclinação igual a zero, né, e y igual a c. Então, a gente sabe, né, que a derivada dessa função, que representa a inclinação, se a função é uma constante, a sua derivada vai ser, a sua inclinação vai ser zero. Então, a gente já vê intuitivamente, né, que a derivada de uma constante é igual a zero. Por quê? Porque a inclinação dessa função, né, que é uma reta, tem inclinação zero. Então, uma outra demonstração que a gente poderia fazer mais formal, né, a partir da definição da derivada vindo do limite, né, seria fazendo o limite da função em x mais h menos a função em x. Como ela é constante, então em cima a gente vai ter que a função em qualquer ponto x mais h vale c, e em qualquer ponto x vale c, logo, né, o limite dessa função é igual a zero, logo a derivada primeira dessa função é zero. Então essa regra, né, pode ser descrita na notação de Leibniz como da seguinte forma. Então a derivada de uma função constante é igual a zero. Então a derivada em relação a x de uma constante c que não depende de x é igual a zero. Aqui está sendo usado o D maiúsculo, né, que é quando a derivada é total, né? A gente usa o del quando a derivada é parcial. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Vamos então para as funções de potência. Então, se a gente olha funções do tipo x elevado a n, onde n é um número inteiro positivo, se n for igual a 1, a gente tem um gráfico de uma reta, que é y igual a x, cuja inclinação seria igual a 1. Então, a gente consegue perceber que se você derivar a função f de x igual a x, essa derivada vai ter que dar 1, que é a inclinação do gráfico. Né? Logo, a derivada da função é igual a 1. Então, a gente chega na regra que a derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, você pode verificar também essa resposta, né, a partir da definição da derivada. Vamos lá? Se a gente investigar agora, não está sendo feito aqui, né? Mas poderia ser feito usando aquela ideia do limite, né? Vocês veriam que daria isso. Então, vamos ver agora para o caso n igual a 2 e n igual a 3. Se a gente deriva x ao quadrado, né, em relação a x, é igual a 2x. Se a gente deriva x ao cubo em relação a dx, é igual a 3x ao quadrado. Aqui já começa, né, intuitivamente, já começa a aparecer aquela regra que eu falei com vocês de polinômios, né, ou de potência, que cai o expoente, então 2, que é o expoente, cai, quando você faz a derivada para frente dessa variável independente x, e subtrai 1 do expoente. Então, cai o 2, eu subtraio 1 do 2, e eu chego a 2x. Aqui cai o 3, né, fica 3x ao cubo, menos 1, que é x ao quadrado. Se a gente colocar n igual a 4, a gente pode achar a derivada da seguinte forma. Então, vamos fazer pelo limite, depois a gente aplica essa regra de cair o expoente e subtrair 1 dele. Então, ao fazer, né, a derivada pela forma do limite, a gente substitui a função por x à quarta, e aí a gente vai ter x mais h à quarta, né, que seria a função, o valor dessa função x à quarta em x mais h, e o valor dessa função em x igual a x. Desenvolvendo, então, essa quarta potência daqui, a gente vai ter um polinômio, alguns termos vão se cortar, né, que ó, x à quarta vai cortar, principalmente, acho que é só isso que eu consigo ver visualmente, e aí a gente vai ter h, ó, em todo numerador e denominador. Então, com isso, a gente vai poder cortar h em cima
embaixo, o que é bom, né? Porque ele está tendendo a zero. E aí a gente chega nessa expressão. Se a gente olhar, não, todos os termos que tem H vão se anular, porque ele está tendendo a zero. Então, esse segundo, terceiro e quarto termo, sobrando só 4x ao cubo, que seria a derivada da função x a 4. Ou seja, caiu o índice 4 e subtraiu 1 de 4, virou 3. Aqui é só para demonstrar que, utilizando o limite, né, a gente encontra o mesmo valor do que aplicando essa regra. Então, logo, a gente percebe que a derivada da função x a quarta em relação a x é igual a 4x ao cubo. Se a gente comparar as equações 1, 2 e 3, a gente vê um modelo. E nesse modelo, quando n é um número inteiro positivo, a derivada em relação a dx de um polinômio de uma potência x elevada a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, cai o expoente n e a gente subtrai 1 dele. Então, essa seria a regra, né? Se n for um inteiro positivo, a gente pode usar essa regra de derivação sem precisar passar pelo limite, né? Então, a partir do capítulo 3, os exercícios vocês já não vão fazer, né, as derivadas através do limite, e sim utilizando, por exemplo, para polinômios, essa regra. Vamos fazer um exemplo. Se f de x é igual a x à sexta, então, como que fica a derivada de f de x? Cai o 6, subtrai 1 do expoente. Se eu tiver y igual a x elevado a 1000, como que vai ficar a derivada? Alguém pode falar? Vou escrever? Falar é mais fácil. No caso, cai o 1000 e fica x elevado a 999? Perfeito. Caiu 1000 e fica x elevado a 999. Se eu tenho y igual até a quarta, como que vai ficar a derivada? Cai o 4 e fica t elevado a 3. Perfeito. E por último, 3r ao quadrado. Como fica a derivada dele em relação a r? 6R. 6r. Ué, tá errado aqui, viu, gente? Ah, não. O que foi errado foi a própria função, né? Ele já deu a resposta, né? Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é um erro do livro mesmo, tá? Vocês falaram certo. É porque era a função r ao cubo. Isso. E aí sim, a sua derivada. Vocês entenderam a regra, né? Muitas vezes você não precisa falar que é derivado em relação a x, igual tá aqui, ó. Ela está na forma contraída, né? Sem estar dy ou dx. Ou então ela pode estar escrito dy d, lembrando que x ou t vai depender qual que é a variável, a letra da variável independente que você está usando. Isso aqui eu usei x, vai ser a derivada em relação a x. Isso aqui eu usei t, é a derivada em relação a t. Isso aqui eu usei r, é a derivada em relação a r. Ô, professor, e muda se tiver um número antes da variável? Vamos supor Não, que... aí multiplica, igual você falou mesmo. Se fosse multiplica. 2r, 3r ao quadrado, ficaria sim. 6r. Tem. Certinho. Né? Porque o número que está multiplicando aqui na frente é uma constante. Então, ele pode sair da derivada e você vai derivar só esse termo e multiplicar ele por 2. A gente ainda não viu essas regras, mas parecido com a regra do limite, né? Igual o limite da soma é a soma dos limites, a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Se você tiver uma constante multiplicando uma derivada, você pode tirar dessa derivada e fazer a derivada só da função. Então, a gente vai ver ainda algumas propriedades, igual a gente viu no limite, né? Que você pode aplicar em outras funções. Então, a regra da potência, que seria a versão geral, né? Então, se n for um número real qualquer, a derivada de x elevado a n dx cai o n e subtrai 1 do seu expoente. Então, essa regra, né, permite encontrar retas tangentes sem ter que voltar na definição da derivada através do limite. Permite encontrar retas normais também, e a reta normal, uma curva C e um ponto P, seria, né, a reta por P que é perpendicular à reta tangente em P. Novas derivadas a partir de conhecidas agora. Então, quando as novas funções são formadas, né, a partir de outras, como adição, subtração, multiplicação, etc., a gente pode reescrever em termos das funções originais. Então, a forma a seguir, né, nos diz que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, que eu acabei de falar com vocês, né?
Então, se você tem uma derivada em relação a x de uma função que está multiplicada por c, igual a gente viu naquele exemplo anterior, que podia ser o 3, né? É igual ao 3 vezes a multiplicação da derivada da função. Então, todas as constantes que estão multiplicando aqui, né? Se tiver um número comum, você pode passar ela para fora da derivada. Aí estaria um exemplo, né? Então, se eu tenho a derivada em relação a x de 3x à quarta, o 3 está multiplicando a função, que é x à quarta. Então, eu posso tirar o 3 e fazer a derivada de x à quarta e multiplicar por 3. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo, vezes 3 daria 12x ao cubo. A mesma ideia, se eu estiver fazendo a derivada de menos x, né? Menos x, na verdade, é menos 1. Menos 1 que está multiplicando pode multiplicar para fora da derivada, e a derivada de dx em relação a x é 1. Então, a resposta seria menos 1. Então, essa outra regra a seguir fala que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas de suas funções. Isso aí a gente viu para o limite também. Então, se a gente tem a derivada da soma de duas funções e ambas são deriváveis, ela é igual à derivada de uma função mais a derivada da outra. Ou seja, é distributivo, né? Você pode aplicar a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Né? Essa regra pode ser entendida pela soma de qualquer números ou funções. Então, por exemplo, a gente pode usar esse teorema duas vezes. E aí, se a gente tiver a derivada de três funções, da soma de três funções, a gente pode aplicar para o equivalente, que é a derivada da primeira função mais a da segunda mais a da terceira, é igual à derivada da soma delas. Então, a gente poderia aplicar para mais de uma função. Então, da mesma forma, a gente pode escrever f menos g como sendo f mais menos 1 vezes g, onde menos 1 vezes g seria a regra da multiplicação, e f mais menos 1 de g, a regra da soma. Então, a gente pode obter uma regra semelhante à soma, que é a da subtração, que seria a subtração, a derivada de uma subtração de funções é igual à subtração da derivada dessas funções. Então, da mesma forma, eu posso aplicar o operador derivada do primeiro função menos o operador derivada vezes a segunda função. Então, essas três regras anteriores ainda podem ser combinadas com a regra de potência, e aí você pode derivar qualquer polinômio, como os exemplos a seguir. Então, acabou não tendo os exemplos a seguir, mas aí no livro vai ter. Ou seja, se eu tiver uma função 4x ao cubo mais 3x mais 1, eu posso aplicar para toda essa função que está somando, utilizando as regras da multiplicação, da constante, da soma e da subtração. E fazer as derivadas de cada parte, que vai ser igual à derivada da soma delas. A gente vai, então, para funções exponenciais. Então, vamos tentar calcular a derivada de uma função exponencial usando a definição da derivada, do limite. Então, f de x é igual a elevado a x. Então, a derivada dessa função vai ser a função em x mais h, menos, né, a função em x sobre h. Então, a elevado a x, se nosso x vale x mais h, chamando, em vez de a, né, usando b, a única mudança que teve aqui é que talvez, vou até voltar aqui, né, aqui seria melhor representado com b nesse caso, né, na anterior aqui acho que falta um espaço aqui, né, aqui. Como que ficaria, então? Para ficar mais claro, tá, gente? Que o livro usou B aqui na dedução e A aqui. Então, substituindo, né, a nossa função, o x na nossa função, então ficou B elevado a x mais h, menos B elevado a x. Né? A gente tem a regra do expoente, né? Se isso daqui, agora, B elevado a x mais h é equivalente a B elevado a x vezes B elevado a h menos B elevado a x. Então, eu posso agora colocar B elevado a x em evidência, sobrando B elevado a h menos 1. O fator B elevado a x, a gente pode ver, ó, não depende de h, logo podemos colocá-lo adiante do limite. Então, o B de x mantém, a gente consegue ver que ele se mantém, né? Ou seja, a derivada de uma função exponencial vai ser a própria função e mais um termo. E aí esse termo é o que a gente vai descobrir. Então, ele repete a própria função, b de x, né, que é a própria, vezes a continuação desse termo daqui. Então, vamos trabalhar dele e ver.
Então, o limite, né, dessa derivada, quando h tende a zero, seria... qual que é o valor dessa derivada no ponto zero, né? Quando h tende a zero, isso seria a derivada da função em zero. Então, se a gente mostrar que a função exponencial é derivável em zero, então ela vai ser derivável, né, em toda a parte. Então, essa derivada da função em x, ela vai ser a derivada da função em zero, né, quando h tende a zero, vezes a própria função, né, que foi o termo que a gente viu que sobrou aqui, ó. Então, ficou a própria função vezes esse limite. Mas esse limite, o que que é? Esse limite é a derivada da função em zero. Então, eu posso falar, né, que a derivada da função exponencial, ela é, né, a própria função vezes a derivada da função no ponto zero. Então, essa equação diz que a taxa da variação de qualquer função exponencial é proporcional à própria função. Ou seja, a taxa de variação, que seria a derivada, ela é sempre proporcional à própria função. A inclinação vai ser proporcional à altura. Então, vamos pegar um exemplo para a gente ver. Então, uma evidência numérica para a existência dessa derivada em zero pode ser vista nessa tabela da direita, nos casos que b igual a 2 e b igual a 3. Então, ele pegou essa função b elevado a h menos 1 sobre h e quer mostrar que existe a derivada dele em zero. Então, ele pegou primeiro b igual a 2 e depois b igual a 3, e aqui seriam os valores de h que ele usou para substituir. Então, a gente consegue ver que os valores estão até a quarta da casa decimal, e à medida que aumenta, né, diminui o valor de h, ou seja, que h tende a zero, igual a gente está vendo aqui, para quando que vai estar tendendo essa função? Então, a gente vê que se a função for o b valer 2, ela está tendendo para 0,69. Se o b for 3, ela está tendendo para 1,09. Então, aparentemente, os limites existem e vale 0,69 se b fosse 2 e 1,1 se b fosse 3. Então, na realidade, né, por mostrar que esses limites existem até a sexta casa decimal, seus valores seriam quais? Então, a derivada da função em x igual a zero seria próxima desse valor, né, com 6 casas decimais, e próximo desse valor se b fosse igual a 3. Então, na equação 4, né, se a gente volta nela, a gente pode reescrever que a derivada da função exponencial, se for 2 elevado a x, vai ser 0,69, que seria a derivada da função em zero, vezes a própria função. E aqui seria 1,10, que é a derivada da função em zero, vezes a própria função. Então, de todas as possíveis escolhas para a base b, a forma de derivação mais simples ocorre quando essa derivada vale 1. Ou seja, né, quando a gente tem um certo valor para b, né, que não é 2, nem é 3, mas é um certo valor que esse expoente que vai cair aqui, né, expoente não, esse valor que vai estar aqui, seria 1, em vez de ser 0,69 e 1,1. Alguém tem uma sugestão de qual que seria esse valor? Eu não sei se é óbvio ainda para vocês isso, acho que não, mas vocês já poderiam, pelos exercícios, pelo que a gente viu, talvez intuir quem seria, né? Então, ó, as estimativas mostram o quê? Vamos olhar aqui, ó, que o valor de b para a derivada em zero dá 1 tem que estar entre 2 e 3, todo mundo concorda? Ó? Com 2 dá 0,69, com 3 dá 1,1. Então, o valor que daria a derivada em zero da função exponencial c igual a 1 estaria entre esses dois. Vamos sondar qual que seria esse número. Então, a gente percebe que o número está entre 2 e 3. Então, a gente descreve, né, tradicionalmente, esse valor com uma letra E. E E seria, então, né, o exponencial E, que é aquele que vocês estudaram lá no logaritmo niperiano, né? O valor de E seria o que gera esse valor. Então, E é um número tal que a derivada, né, de uma função exponencial com a base E é igual a 1, no ponto zero. Todo mundo entendeu? Então, geometricamente, significa que de todas as possíveis funções exponenciais, né, onde b pode assumir qualquer valor, a função que b vale e é aquela cuja reta tangente tem uma inclinação
que é exatamente 1. Ou seja, ela vai ser exatamente 45 graus, né? Então, aqui está alguns exemplos para a gente ver, ó, da função 2 elevado a x, que está aqui de azul, 3 elevado a x, que está aqui de preto, e e elevado a x, que estaria aqui de rosa. E aí a inclinação dessa função em x igual a 0 é 1. E a inclinação dela vale 1 nesse ponto. Por isso que ela foi definida dessa forma. É lógico que em outro ponto ela vai ter outra inclinação, né? Mas em n0, em x igual a 0, ela tem inclinação 1 pela definição. Então, se a gente escolher b igual a e, e, consequentemente, né, a gente faça com que a derivada em 0 seja igual a 1, então a gente tem uma fórmula de derivação bem conhecida, que é a derivada de uma função exponencial natural é ela mesma. Por quê? Porque o termo que está aqui na frente seria 1. Então, essa função exponencial e elevado a x, ela tem a propriedade de ser a sua própria derivada. Então, ele tem um significado geométrico, que é a inclinação da reta tangente em y igual a de x é igual à coordenada y do ponto. Vamos ver essa figura 7, né? Era anterior. Então, na figura 7, a gente pode ver isso, né? Que a própria inclinação dela é o próprio e, em qualquer ponto. Né? E no x igual a 0, quando e elevado a 0, vai dar 1. Aqui. Assim, então... isso eu já falei. Então, vamos fazer um exemplo. Se a função nossa agora a ser derivada 1 e 2 vezes é elevado a x menos x, encontre a derivada primeira, a derivada segunda e compare os gráficos da derivada primeira com a própria função. Então, usando a regra da diferença, né, a derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. E aí a gente deriva um número natural e de x, que vai ser o próprio e de x, e a derivada de dx é igual a 1. Então, isso vai dar e de x, exponente de x, né, menos 1. Então, se a gente vai derivar uma segunda vez, a gente vai derivar agora essa função que foi derivada primeira. E a mesma regra vale. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Agora a gente está derivando uma constante, que vai ser igual a 0, e aí sobra a nossa própria função exponencial. Como que seria o gráfico deles? Então, aqui a gente vê o gráfico de f, e aqui o gráfico da sua derivada. Então, a gente pode observar que f, né, tem uma tangente horizontal quando x igual a 0, que corresponde ao fato de que a função em 0 é igual a 0. Mas por que a função em 0 ela vale 0? Cadê? Só a gente substituir aqui, né? Se eu substituir a derivada em 0, vai dar e elevado a 0, que é 1, menos 1, vai ser igual a 0. Então, a derivada da função passa pelo 0 em x igual a 0, né? E aí, se a derivada é 0, significa que aqui eu não tenho inclinação. Não é isso? A primeira derivada dá inclinação. Se a inclinação é 0, aqui é um platô. Então, observe também que para x maior do que 0, a sua derivada é positiva e crescente, e para x menor do que 0, a derivada é negativa e decrescente. Ou seja, né, se você substituir valores positivos de x aqui, ele vai crescer, e valores negativos de x vai diminuir. E a gente vê isso graficamente. A gente fecha essa primeira sessão. Vamos para a próxima. Então, agora a gente vai aprender as regras de produto e quociente. A gente viu as regras de soma, subtração e multiplicação por uma constante. Então, a regra do produto na derivada. Então, na analogia da regra da soma e da diferença, a gente poderia conjecturar, assim como Leibniz, né, o que fez 3 séculos atrás, que a derivada de um produto é o produto da derivada. Contudo, podemos dizer que essa conjectura não está certa, pegando um exemplo particular. Então, pegando um f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado, então a regra da potência iria fornecer a derivada da primeira é 1,
a derivada da segunda função é 2x. Então, a gente vê que o produto das funções f com g, ela dá x ao cubo. Mas o produto das derivadas dá 3x ao quadrado. Tá errado isso aqui, né? É 2x ao quadrado. Ah, não, ele está fazendo o produto derivado, né? Então, o produto é x ao cubo, a derivada desse produto é 3x ao quadrado, certinho. Logo, a derivada do produto é diferente do produto das derivadas. Todo mundo consegue ver isso? Todo mundo viu? Aqui seria a derivada do produto. Deu 3x ao cubo, ao quadrado. E aqui seria o produto das derivadas, 1 vezes 2x. Então, 3x ao quadrado é diferente de 2x. Então, a derivada do produto é diferente do produto das derivadas. Perfeito? Para continuar? Todo mundo viu? Então tá. Então, a fórmula correta descobrida por Leibniz, né, depois de tentar essa fórmula falsa, é chamada regra do produto. Então, o que ele faz? Você assume, chama uma função de u, a outra função de v, e ambas têm que ser positivas e deriváveis. Então, a gente pode interpretar o produto uv como sendo uma área de um retângulo. Então, aqui. Então, vamos falar que essa primeira função u está aqui, essa segunda função g está aqui, em v, né? E o produto uv estaria contemplando somente essa área. Então, a gente precisaria de ter a derivada da primeira vezes a segunda e a derivada da segunda vezes a primeira, para completar essas regras. Então, se x variar uma quantidade Δx, né, as variações em u e v seriam o quê? Então, a variação de u seria x mais Δx menos f de x. E a variação em v, g de x mais Δx menos g de x. Então, o novo valor do produto agora pode ser interpretado como a área do retângulo maior, desde que ΔU e ΔV sejam positivos. Então, agora a gente tem o produto, né, de U mais ΔU e de V mais ΔV, né, que estaria contemplando essas outras partes, né, desse retângulo. Então, a variação na área do retângulo vai ser qual? Então, a variação total na área do retângulo é a variação do produto V, né? Vai ser igual a nova área do triângulo total, que é essa, menos a área anterior, que é a área UV. Então, fazendo a variação dessa área do retângulo, a gente encontra U ΔV mais V ΔU mais ΔU ΔV. Ou seja, a soma das três áreas sombreadas. Então, se a gente tinha uma função que era o produto UV, quando essa função cresce, ΔV e ΔU, nós temos que o que ela está crescendo seriam essas três áreas coloridas, que a gente teria que aumentar. Laranja, em verde e em azul. Então, se a gente dividir por ΔX, né, ou seja, dividindo a variação da área pela variação que ela cresceu numa direção, né, a gente teria a função U, a variação de V em relação a X, mais V a variação de U em relação a X, mais U a variação de V em relação a X. Então, só foi dividido, né, essa função anterior, toda ela dividida por ΔX. Se a gente faz ΔX tendendo a zero, embaixo de cada uma delas, a gente obtém a derivada do produto de UV, onde U é uma função e V é outra. Então, a derivada de UV, a gente poderia escrever como sendo o limite, né, da variação de UV sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Então, nesse limite, quanto que vale essa função? Vale exatamente esse termo que a gente calculou em cima. Então, eu posso fazer com que o limite da soma seja a soma dos limites. Então, o limite do primeiro termo, U é constante, sai, ΔX, então eu estou fazendo o limite de ΔX tendendo a zero da função V sobre ΔX. Na segundo termo, né, minha função V
não está sendo derivado em x, né? Está sendo derivado em v. E x sai, e aí eu tenho ΔU sobre ΔX, e para esse segundo termo eu teria dois limites, né? Então seria o limite do primeiro ΔU com ΔX tendendo a zero, e o limite de ΔV sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Então, nesse primeiro caso daqui, a gente vê que a gente está derivando, né, fazendo o limite, né, de uma função, que no caso é U, né? Qual que está faltando aqui? Isso. Que seria com x tendendo a zero, a função vai tender, né, a um valor constante que seria zero. Então, ficou zero vezes o produto nesse segundo termo, né, que é dv dx, e aqui pela própria definição da derivada, né, esse limite é a derivada da função v em relação a x, e esse aqui é a derivada da função u em relação a x. Então, a gente chega na regra do produto, que é a derivada em relação a x do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda em relação a x, mais a segunda função vezes a derivada da primeira em relação a x. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Observe, então, que quando essa variação da função u tende a zero, somente quando a variação de x vai a zero, uma vez que f é derivável e, portanto, contínua. Então, mesmo que a gente tenha suposto, no caso da nossa interpretação, que todas as quantidades são positivas, a gente vê que a equação 1 é sempre verdadeira. Aquela primeira equação. Então, essa álgebra é válida se u, v, a derivada de u e derivada de v forem positivos ou negativos. Logo, para a gente demonstrar a equação 2, conhecida como regra do produto, para qualquer função diferenciável u e v, fica valendo essa regra. Então, se f e g são deriváveis, a derivada do produto é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Do jeito que você quiser escrever, né? Como é a soma, poderia se pensar, né? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Em outras palavras, diz que a derivada de um produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, vamos fazer esse caso, né? Encontre se f de x é igual ao produto de x vezes o expoente e elevado a x, encontre a sua primeira derivada. Depois encontre a sua enésima derivada, ou seja, uma equação que serviria para n derivações. O primeiro caso é mais simples, a gente vai aplicar a regra do produto, né? Então, qual que é a regra do produto? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, vamos lá. A derivada da primeira é a derivada de x, tá aqui, ó, a derivada de dx vezes a segunda, tá aqui, é igual a primeira, x, vezes a derivada da segunda, que é ds de x. Então, aqui a gente já sabe que a derivada de exponencial de x dx é o próprio e a derivada de dx dx é 1. Então, a gente encontra xv elevado a x mais e elevado a x vezes 1. Colocando x em evidência, e elevado a x em evidência, a gente tem x mais 1. Agora, a gente pode fazer mais uma vez essa derivada para a gente tentar chegar numa equação que consiga contemplar n derivadas. Então, a primeira derivada que ele queria, encontramos x mais 1 e elevado a x. Então, vamos fazer mais uma vez a regra do produto. Agora, para a nova função, a gente vai fazer a derivada segunda, ou seja, a derivada da primeira função, que era x mais 1 elevado a e de x. Fazendo a regra, a gente tem a derivada da primeira vezes a segunda, vezes a derivada da segunda vezes a primeira, né? Então, aqui vai se manter x mais 1, a derivada de exponencial de x dx é o próprio exponencial de x. No segundo caso, o e de x continua, e a derivada de x mais 1 é igual a 1. A derivada da constante é 0, a derivada de dx dx é igual a 1. Colocando em evidência, isso virou x mais 2 e elevado a x. Então, a gente já começa a perceber, ó, que a derivada primeira é x mais 1. A derivada segunda é x mais 2. Então, a gente já poderia mudar
né, criar uma regra geral que para x, a derivada terceira seria x mais 3, a derivada quarta x mais 4. Então, a gente poderia criar uma forma geral que a enésima derivada da função é igual a x mais n vezes a própria e de x. Todo mundo entendeu como que a gente deduziu isso e fizemos esse raciocínio? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, seguindo, a gente vai agora para a regra do quociente. Vocês vão reparar que a regra do quociente, ela é igual à regra do produto, né? Se você quiser levantar o seu denominador para cima e colocar um expoente menos 1 nele, você pode aplicar a regra do produto. Mas se você quiser usar direto a regra do quociente, também daria. Então, vamos encontrar uma forma para derivar o quociente de duas funções diferenciáveis, do mesmo modo que a gente fez a do produto. Vamos chamar uma função de u e a outra função de v. Então, se xu e v variam ΔX, ΔU e ΔV, a variação no quociente de u sobre v será. Então, a variação de u sobre v vai ser u mais a sua variação sobre v mais a sua variação menos u sobre v. Então, aqui seria, né, o tanto que ela cresceu menos o que ela era original. Então, aqui seria o tanto que ela variou. A gente pode tirar um mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar v vezes v mais ΔV, tirando o MMC. Então, multiplica em cima, né, esse denominador dividido por isso vai dar essa função vezes v. Esse denominador dividido por v vai dar u vezes essa função. E aí a gente pode fazer a distribuição desse produto, né, desse produto em cima, e chegar que vai dar VDU menos UDV sobre V vezes V mais ΔV. Continuando essa manipulação, né, a gente pode fazer agora o limite quando quando ΔX tende a zero, né? Então a gente pode trocar esse ΔU, ΔV por um incremento ΔX de U sobre V. E a nossa razão aqui, né, de U sobre V, ΔU sobre V, vai ser o limite de ΔU sobre V dx quando x tende a zero. Ao fazer essa substituição, a gente tem que o delta de U de V, nós calculamos aqui atrás. Vale V ΔU menos U ΔV sobre V mais vezes V mais ΔV. Então, substituindo aqui em cima, o denominador ΔX, né, já foi substituído nessa função embaixo, tá aqui, V mais V vezes ΔV. O ΔX está aqui dividindo os dois, né, em cima e embaixo, ó, não tinha ΔX em U nem em V. Então, esse divisor de ΔX apareceu aqui e aqui. Logo, quando ΔX tende a zero, ΔV tende a zero, pois essa função vai ser derivável e contínua. Então, usando a propriedade dos limites, a gente encontra que a derivada do quociente, ela vai ser o quê? Vai ser V vezes a derivada do numerador, menos U vezes a derivada do denominador, dividido por V ao quadrado. Então, praticamente é porque esse limite vira a derivada de U em relação a x, esse limite vira a derivada de V em relação a x, e esse limite, quando ΔX tende a zero, tende a V. Então, V vezes V dá V ao quadrado. Então, essa seria a regra do quociente, né? A derivada em relação a x da razão de duas funções, né, da divisão de duas funções, é a derivada do denominador, o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que essa regra ela é igual à do produto. Se você passa esse numerador, né, esse denominador para cima, com menos 1 de expoente, ela vira a regra do produto. Então, em outras palavras, a regra do quociente diz que a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, todos divididos pelo quadrado do denominador. Então, a gente deduziu essa equação através do limite, que é a origem das derivadas, e aí a gente chega numa equação que você pode usar agora, sem precisar na derivada. Então, vamos fazer esse primeiro caso.
seja x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6. Então, aplicando, né, seria o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Então, a derivada dessa soma e subtração é igual à soma das derivadas. Então, a gente mantém x ao cubo mais 6. A derivada dessa função vai ser 2x mais 1. A derivada de 2 é 0. Aqui se mantém x ao quadrado mais x menos 2. E a derivada de x ao cubo mais 6 é 3x ao quadrado, porque a derivada de 6 é igual a 0. Então, agora a gente pode fazer os produtos, né, aqui e subtrair, né, os valores que são que seriam com o mesmo x, né? E aí a gente chega nessa equação aqui de baixo, que a gente pode manipular mais um pouquinho. Acabou que nem pode manipular, e aí ficou desse jeito. Então a derivada dessa função ficou sendo essa outra função que a gente achou aqui, tá? Nesse caso ficou expoente 4, 3, 2, 1 e 0, né? Ficou um polinômio de quarto grau, né, sobre esse polinômio de sexto grau. Alguma dúvida? Professor, uma pergunta. No caso de você ter falado que a derivada de menos 2 e a de 6 é 0, é porque elas é constante, é isso? Isso. Ah, ok. Aí vem lá daquela primeira regra da sessão de hoje, né? Se a função é uma constante, a sua derivada tem inclinação 0. Então, é 0. A regra do quociente, então, né? Todas as regras, né? Tá aqui na regra. As tabelas de fórmulas de derivação, então, que a gente viu hoje. A derivada de uma constante é 0. Uma constante vezes uma função. A derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função. O produto, a derivada de um produto é igual o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. A derivada de um polinômio cai o expoente subtrai 1. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. A derivada do exponencial é o próprio exponencial. E a regra do quociente. A derivada de uma função dividida por g é igual, né, o denominador vezes a derivada da primeira, menos o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Eu queria só mostrar para vocês, antes de fechar essa segunda parte da sessão, que a regra do quociente, muitas vezes, pode ser utilizada como regra do produto. Elas meio que ficam coincidentes, né? Se a gente for pegar os polinômios, tá? Então, deixa eu fazer aqui um caso para vocês verem. Então, vamos supor que a nossa função f, né, de x vale, sei lá, x ao quadrado, e a nossa função g de x vale, talvez vai ficar meio igual demais, né? Sei lá, x ao cubo. Então, se a gente fosse fazer, né, talvez está meio trivial demais aqui o caso, né? Mas se a gente fosse fazer, então, a regra do produto, né? FG derivada, né? Só para vocês verem que dá para fazer. A regra do produto, não, desculpa. A regra do. Então vamos supor que a nossa função, né, que eu quero saber, é f sobre g. Eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou aplicar essa regra e depois eu vou aplicar essa regra para a nova função que fosse criada, né? É lógico que daria para simplificar, mas é só para tentar ilustrar para vocês. Então, como que se daria essa derivada de f sobre g? Então, é o denominador, g, que vale x ao cubo, né? Vezes a derivada de f, que vale x ao quadrado. Talvez até melhor eu escrever antes, para ficar mais fácil de entender. Então, ó, f' vai ser igual a 2x e g' vai ser igual a 3x2. Então, vamos aplicar primeiro f sobre g'. Então, vai ser g, que é x ao cubo, vezes a derivada de f, que é 2x, menos f, que é a própria função x ao quadrado, menos a derivada de g, que é 3x ao quadrado, dividido pelo g ao quadrado, que é x à sexta, né? Então, se a gente brincar com essa equação, o que ela vai dar?
2x à quarta, né? Que dá aqui, ó, 2x à quarta menos 3x à quarta. Então, ficou menos 2x à quarta, né? 3 menos... Desculpa, 3 menos 2 é 1, né? Verdade, né? 3 menos 2 é 1, então vai dar menos x à quarta, né? X à quarta, sobre x à sexta. Então, isso vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Agora, vamos fazer essa mesma derivada pela regra do produto. Aí, como que eu faria ela? Para transformar isso na regra do produto, eu poderia fazer que é f vezes g a menos 1. Vocês concordam? Ao fazer essa modificação, né, eu faço com que, se eu passo o g para cima, é isso que eu quero dizer, né? Ou seja, em vez de eu ter f sobre g, né? Então, assim, em vez de eu fazer a derivada da função f sobre g, aqui, ó, f sobre g, derivada, seria a derivada de f, que é x ao quadrado, sobre g, que é x ao cubo. Mas, em vez de fazer isso, eu poderia transformar essa função em x ao quadrado vezes x a menos 3. E fazer, ao invés da regra do quociente, a regra do produto. Né? Isso dá para fazer quando a nossa função é mais simples, tá? Igual tá aqui. Então, eu poderia fazer a regra do produto. Aí, como ficaria? Lógico que eu escolhi um número simples demais. Talvez eu teria que colocar x ao quadrado mais 1, o x ao cubo menos 3, para ilustrar melhor isso, porque daria para simplificar aqui, né? Isso aqui seria 1 sobre x, né? Mas suponha que não daria para simplificar e a gente vai fazer a regra do produto para vocês verem que é equivalente. Como que seria agora a regra do produto? Então, aqui teria, esse caso seria a regra, né, do quociente, que eu acabei transformando na regra do produto ao fazer isso aqui, né? Ao fazer com que minha função g aparecesse em cima com o produto de f. Então, ao fazer isso, ela virou essa função, e aí, em vez de aplicar a regra do quociente, eu vou replicar a regra do produto. Qual que é? A primeira função vezes a derivada da segunda, mas a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, eu teria x2 vezes a derivada dessa, que é menos 3x a menos 4, mais a derivada da segunda, a derivada da primeira, desculpa, que é 2x, vezes a segunda. Entenderam? Então, aqui eu apliquei agora a regra do produto. Porque ao passar para cima o meu denominador, eu transformei meu quociente num produto. Então, ao fazer agora essa multiplicação, o que a gente vai ter? Ó? Então, x ao quadrado com x a menos 4 dá x a menos 2. Então, aqui deu menos 3x a menos 2. Mais, aqui eu tenho 2x a menos 2. 2x a menos 2. Então, isso vai dar 1 sobre x ao quadrado. Todo mundo viu que deu o mesmo resultado? Aqui eu apliquei a regra do produto e aqui eu apliquei a regra do... Desculpa, aqui é a regra do quociente, aqui é a regra do produto. Para a mesma função. Só que é lógico que essa função permite que eu coloque o expoente menos 1 e traga ela para cima. Tá? Mas é para mostrar que vocês, muitas vezes, em vez de aplicar essa função, vocês podem transformar ela nessa. E aí resolver de uma forma mais simples. Que é mais fácil você pensar a derivada da primeira vezes a segunda, mas a derivada da segunda vezes a primeira, do que a derivada do denominador, o denominador vezes a derivada do numerador, menos o denominador com a derivada do outro, dividido pelo outro ao quadrado. É mais complexo, talvez, de lembrar esse do que esse. E muitas vezes, quase sempre, aí você vai poder fazer essa jogada. Ô professor, Sim? Na primeira ali que o senhor explicou, no caso, x ao cubo vezes 2x menos x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. No caso aqui você fez 2x vezes x ao cubo, que deu 2x ao quadrado, foi isso? Aí menos 3x a quarta? Isso, eu fiz de cabeça. Então ficou ok. menos 3x a quarta mais 2x a quarta, que deu menos x a quarta. No caso somos expoentes, correto? Isso, eu tô somando. Não, é o produto dos expoentes, aí soma. Aí soma, assim. Isso. E aqui embaixo, no caso, por que eu não entendi porque foi x a sexta, tem como explicar? Em qual? Aqui? Isso, porque x é g ao a quadrado, tá vendo? Se meu g é x ao cubo, g ao cubo elevado ao quadrado é x a sexta. Ok. Tá?
Talvez, igual eu falei, né? Para ficar melhor esse exemplo, talvez o melhor era ter usado uma função x² mais 1 e um x³ mais 2, entendeu? Para eles não cortarem tão fácil, porque como eles cortam, né? Fica mais, talvez fica menos intuitivo de enxergar, mas daria para fazer, entendeu? Assim, se a função fosse x³ mais 1 e a gente passasse para cima como x³ mais 1 elevado a menos 1, né? Dependendo, daria para resolver com a regra do produto, igual eu fiz aqui. Eu vou deixar salvo no arquivo que eu vou mandar para vocês isso daqui, só para mostrar um exemplo que dá para você transformar uma função que é um produto, uma divisão no produto e vice-versa. Então, para fechar o tema de hoje, que seria a sessão 3.1, 3.2, a gente entra na última sessão da aula de hoje, que é essa sessão 3.3. Continuando as regras de derivadas, agora a gente vai para derivadas das funções trigonométricas, né? Seno, cosseno. Então, é importante a gente, sempre que a gente falar, né, sobre uma certa função definida como um número real de x, né? Como seno, né, nesse caso particular, né, que a nossa função pode ser do tipo seno de x. Né? Nesse caso, né, x significa o seno do ângulo cuja medida em radianos vale x. Então, x tem que ser dado em radianos, né? Porque o seno aqui tem que ser em graus ou em radianos. E, em geral, né, a gente sempre vai usar radianos em vez de graus, né, no valor de x. Então, outra convenção que é simular, né, que se usa radiano, é o cosseno, a tangente, a cossecante, a secante e a cotangente, né? Então, a função, ela vale em x em radianos, igual a seno de x, nesse caso, né? Então, todas essas funções trigonométricas, né, seno, cosseno, elas vão ser contínuas, né, em todo número em seus domínios. Porque a gente, se vocês lembrarem do formato, né, senoidal ou cossenoidal, ela acaba sendo contínua dentro do domínio que ela existe. Então, vamos esboçar uma função, que é a seno de x, e vamos usar a interpretação da sua derivada como sendo a inclinação da tangente à curva do seno para esboçar o gráfico da f'. Isso vai dar, né, a impressão de que f de linha pode ser igual à curva do cosseno. Então, vamos ver. Então, pegando aqui, ó, a função seno. Então, ela começa em 0, tem um máximo em 90, um mínimo em 180, um máximo negativo em 270 e vale 0 em 2π. Então, o que a gente sabe? Que a derivada dessa função, aonde ela tem esses platôs, é igual a 0. Então, a derivada da função em π sobre 2 vale 0. Marcamos aqui. A derivada nesse caso, né, 90 e 290... Desculpa, a derivada de 270, né, como dá um platô, também seria 0. E a derivada da nossa função, quando ela está passando pelo 0, seria essa inclinação. E se essa inclinação vale 1, né, a derivada dela vai ser máxima. Então, nesses pontos que estão, né, com inclinação 1, a derivada é máxima. E nos pontos que é 0, a derivada, no ponto que a inclinação é 0, a derivada é 0. Então, a gente consegue ver que a derivada da função, se a gente fosse fazer isso para cada ponto, né, e plotar aqui a derivada desses pontos, a gente veria que a derivada da função seno é a função cosseno. Todo mundo consegue ver isso? A diferença entre o seno e o cosseno é uma fase de 90 graus, né? Então, ó, se eu empurrar essa função para frente, 90 graus, e começar aqui, ela vira o nosso cosseno. Então, graficamente, se a gente pegasse um seno, igual está desenhado, e fizesse um gráfico embaixo com a inclinação da função seno em cada ponto, a gente teria essa função linha que está aqui embaixo, que é o cosseno. Então, a gente percebeu, né, que se a função é seno de x, a derivada dessa função vale cosseno de x. Então, da definição de derivada, vamos tentar ver isso. A gente teria que essa derivada da função vai ser o limite dessa função em x mais h, menos a função em x sobre h. A nossa função é seno, então ficou seno de x mais h, menos seno de x sobre h. Então, aqui a gente teria que aplicar aquela propriedade, né, do seno. O seno de uma soma é igual o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Isso aqui é daquelas tabelinhas, né, de soma de seno de A mais B. Então, usando essa propriedade, a gente vê que pode ser isolado, né, nesse caso,
o lado quem tem seno de x de um lado e quem tem cosseno de x do outro. Então, ao isolar essas duas funções, aqui eu consigo ver que eu consigo botar o seno de x em evidência. Então, colocando seno de x em evidência, ó, do lado de cá, eu vou ter cosseno de h menos 1. Então, ficou cosseno de h menos 1 sobre h, colocando o seno de x em evidência. Colocando o cosseno de x em evidência, sobra, na equação anterior, seno de h sobre h. Agora que a gente tem essas funções, a gente pode fazer, né, que a derivada, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, o limite desse produto é igual ao limite de seno vezes o limite de cosseno de h menos 1 sobre h. E o limite desse produto é o limite de cosseno vezes o limite de seno de h sobre h. O que a gente consegue ver? Né? Desses 4 limites, então, 2 desses 4 limites são fáceis de calcular, uma vez que a gente considera x uma constante quando calcula o limite quando h tende a zero. Então, a gente vê que o limite, quando h tende a zero de seno de x, é o próprio seno de x, né? Porque ele é uma constante e não depende, nesse caso, né, de h. E da mesma forma, o limite de cosseno de x, que é esse termo daqui, com h tendendo a zero, é o próprio cosseno de x. Então, voltando agora, né? Agora, o limite de seno de h sobre h não é tão óbvio, né? Que seria esse limite daqui, ó, seno de h sobre h. Da mesma coisa, né? A gente teria que fazer uma conjectura, né, em evidências numéricas e gráficas, e não só de bater o olho. Então, essa conjectura, né, nos leva aqui o limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, vale 1. Ou seja, o limite de seno de x, seno de h sobre h, quando h tende a zero, vai tender a 1. Né? Então, esse limite daqui, né, daria 1. Então, se a gente voltar aqui, né, se esse limite, desculpa, aqui, ó, daria 1, então a gente só sobraria o nosso cosseno de x. Então, provavelmente, né, esse limite daqui vai ter que dar 0, né, cosseno de h menos 1 sobre h. Aqui é até fácil de ver, ó, cosseno de h, quando h tende a 0, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 deu 0 em cima, então, talvez teria que aplicar aqui no hospital, mas daria para ver que essa função é mais fácil de tender a 0, e essa, se tender a h, nesse caso, né, tender o próprio h, a gente teria o cosseno de x. Então, tendendo a h, não, tendendo a 1, né? Então, vamos usar um argumento geométrico para demonstrar a equação 2. Suponha aqui, então, geometricamente, a gente vai tentar provar isso, tá? Que o limite de θ tendendo a zero, de seno de θ sobre θ, vale 1. Se a gente lembrar, né, seno de zero é 0, então em cima daria 0, embaixo daria 0. Então, por que isso aqui tende a 1? Vamos tentar ver geometricamente. Então, vamos supor primeiro que θ está entre 0 e 90. Então, com θ igual entre 0 e 90, né, ela aqui está mostrando um setor desse círculo, né? Então, aqui é um arco, né, desse círculo, né, entre A e B, né, esse, em azul aqui, ó, seria esse arco da circunferência com θ, que pode variar entre 0, que está aqui, e 90, que seria 90 graus, né? O ângulo central θ, e aí que foi feito, né, com raio 1, esse arco de circunferência. Então, a gente está traçando agora uma reta BC, que é perpendicular à reta OA. Então, BC é perpendicular ao OA. Pela definição da medida em radianos, a gente tem aqui o arco de θB, o ângulo entre A e B, cadê? A e B, esse ângulo entre A e B seria o próprio θ. Aqui está entre A e B. Tá aqui, ó. Esse ângulo entre A e B seria o próprio θ, o arco de AB. Além disso, BC, que é esse segmento que tem aqui, e OB, que é esse segmento que está aqui, ou seja, BC é igual a esse segmento OB vezes o seno de θ. Né? Que aqui a gente tem, ó, um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Né? Então, o seno de θ é o cateto, o seno de θ é o cateto oposto, que é BC, sobre a hipotenusa, que é OB.
Então é isso que está passando através dessa relação. Então a gente consegue ver no diagrama que BC, o segmento BC é menor do que AB, que é menor do que o arco AB. Então BC, que é esse segmento, ó, é menor do que AB, que é menor do que esse arco AB. Portanto, se seno de θ é menor do que θ, então a gente tem que seno de θ sobre θ vai ser menor do que 1. Assuma que as retas tangentes A e B se interceptam em E, então A e B vão se interceptar em E, que seria esse ponto que está aqui. E a gente consegue ver, né, nessa figura 2B, que o comprimento de um círculo é menor que o comprimento de um polígono que é circunscrito nesse círculo, de tal forma que AB, que seria esse segmento desse arco, ele é menor do que o segmento AE, olha lá, que seria de um polígono, com EB. Então, AE mais EB, esses dois pedacinhos laranja, rosa, desculpa, é maior, né, desculpa, do que o segmento AB. Então, θ, que seria esse arco de A a B, né? O arco de A a B, né? θ, que seria esse ângulo, que é o arco entre A e B, ele vai ser menor do que a soma desses dois segmentos, desse segmento e desse segmento. Logo, né, vale tanto para EB quanto ED. Vamos voltar aqui, então vale tanto para EB quanto ED. O D a gente não consegue ver aqui, né? Então vale tanto para EB como ED. Então a gente pode reescrever esse arco AB como sendo o segmento AD ou a projeção desse segmento com a tangente, aplicando a regra do triângulo retângulo. E aí a gente vê, né, que θ é menor do que, né, o valor de θ vai ser menor do que o valor da sua tangente, que é seno sobre cosseno. De modo que seno de θ sobre θ vai estar entre cosseno de θ e entre 1. Então a gente sabe que o limite de θ tendendo a zero, né, é igual a 1, de 1 é igual a 1, e o limite de θ tendendo a zero de cosseno de θ é igual a 1, né, porque o cosseno de zero é 1. Logo, pelo teorema do confronto, que a gente viu no capítulo anterior, né, quando a gente fazer o limite de seno de θ sobre θ aproximando pela direita, né, de zero, a gente vai encontrar isso igual a 1. Mas a função seno de θ sobre θ é uma função par. Assim, o limite à direita e à esquerda tem que ser igual. Logo, o limite de seno de θ sobre θ é igual a 1. Então, todo esse passo a passo, né, é para demonstrar geometricamente que o seno de θ sobre θ vale 1. Beleza? Vocês podem ler com calma depois lá no livro, se tiverem alguma dúvida, ou se quiser resolver alguma dúvida agora. Mas eu acho que o ideal é ver isso, aqui não deu para fazer dessa forma, com o desenho do lado, que aí você vai fazendo o acompanhamento, né, através desses segmentos, né, e dessa forma que ele usou os argumentos, né. Então a gente pode deduzir o valor do limite que restou em 1 como se segue. Então agora sobrou só aquele termo, né, cosseno de θ menos 1 sobre θ. Então vamos fazer esse limite daqui. Então a gente pode multiplicar por cosseno de θ mais 1 em cima e embaixo, que seria igual a multiplicar por 1. Aí a gente transforma a nossa função em cosseno ao quadrado de θ menos 1. Essa função cosseno ao quadrado de θ menos 1 é igual a menos seno de θ, porque cosseno mais seno ao quadrado é igual a 1. Então eu posso trocar esses dois números por menos seno de θ. Embaixo continua igual. Então agora eu posso dividir o meu seno de θ em dois termos, colocar o menos para fora e dividir um termo que é seno de θ sobre θ e seno de θ sobre cosseno de θ mais 1. Esse daqui que é seno de θ sobre θ, a gente já sabe que vale 1, que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Agora o limite θ tendendo a zero de seno de θ sobre cosseno de θ mais 1, né, o cosseno de θ tende a 1 quando θ tende a zero e em cima tende a zero. Logo, né, esse limite vai dar zero, né, por esse raciocínio. Então a gente chega
em mais uma nomenclatura, né, que é o limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ igual a zero. E agora, se a gente colocar os limites que a gente calculou em ordem, né, a gente vê que a derivada da função seno vale, da função f de x igual a seno, vale cosseno de x. Então, a gente pegou os 4 termos que tem aqui, a gente viu que o limite de seno de x com h tendendo a zero é o próprio seno de x. Esse segundo limite deu zero, pela conta anterior. O limite de cosseno de x com h tendendo a zero é o próprio cosseno. E o limite de seno de h sobre h com h tendendo a zero vale 1. Então, a gente deduziu na mão, né, agora, sem precisar de argumentos, apesar de a gente ter usado argumentos gráficos para resolver esse limite aqui do meio, que a derivada de seno é igual a cosseno. Então, a gente demonstrou a fórmula que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, derive y igual a x ao quadrado vezes seno de x. Então, aqui a gente consegue ver que é o produto de duas funções. A gente pode aplicar a regra do produto, né? Então, usando essa regra do produto, vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, a primeira é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que é seno de x, que vira cosseno de x, vezes a segunda vezes a derivada da primeira, que é a derivada de x ao quadrado, que vira 2x. Então, a nossa resposta é x ao quadrado, cosseno de x, mais 2x vezes seno de x. Alguma dúvida? Até aqui? Então, utilizando esse mesmo método que a gente demonstrou a equação 4, a gente poderia demonstrar que a derivada do cosseno é igual a menos seno. Então, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. A função tangente também pode ser derivada, utilizando aquela definição do limite, mas é mais fácil usar a regra do quociente, né, com as fórmulas 4 e 5. Então, a gente usar a regra do quociente para uma função seno sobre uma função cosseno. Então, a derivada da tangente é a derivada de seno sobre cosseno, aplicando a regra do quociente, né, que é a derivada, o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado, a gente encontra que a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Então, é mais uma derivada. E as outras que restaram, cossecante, secante e cotangente, também pode ser encontrado usando direto a regra do quociente, sem precisar fazer pelo limite. Reunindo todas as fórmulas trigonométricas, né, a gente vai mostrar isso na tabela, e é lógico que elas são válidas apenas quando x estiver em raios. Então, é aquilo que eu falei com vocês, né? No final, a gente aprende a parte do limite para saber a origem das derivadas, mas na prática, né, na parte profissional do curso, vocês vão usar a derivada e a integral. E muitas delas vão estar numa tabela, né? É lógico que com o uso, vocês acabam decorando essas funções, né? Porque você faz tanto exercício, né? Mas, então, né, na tabela, né, a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de tangente é a secante, a derivada de cossecante de x é menos a cossecante de x vezes a cotangente de x, a derivada da secante é a secante vezes a tangente de x, e a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x. Essas funções trigonométricas são muitas vezes usadas em modelos de fenômenos no mundo real, né? Em particular, as vibrações, movimentos elásticos e tudo que é periódico, né, pode ser descrito utilizando essas funções trigonométricas. Então, vamos analisar um exemplo de um movimento harmônico simples que usa a função trigonométrica. Então, um objeto na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 centímetros além de sua posição no repouso e solto no tempo. Então, a gente puxou essa mola para baixo, a mola vai fazer uma força no sentido contrário, querendo voltar para essa posição de equilíbrio em zero, mas na hora que ela voltar para a posição anterior, ela vai pressionar a mola, que vai empurrá-la para baixo. Então, ela vai fazer um movimento de subir e descer periodicamente. Então, como que vai ser a sua posição no tempo? A sua posição no tempo vai variar, por exemplo, poderia variar como sendo 4, que é a amplitude do movimento, que é o máximo que você puxou, vezes o cosseno de t, onde esse tempo, né, estaria fazendo com que essa função ora tivesse o máximo, ora tivesse o mínimo, e ora passasse pelo zero.
Então, qual que seria a velocidade e a aceleração no tempo? Use-as para analisar o movimento do objeto. Então, para eu encontrar a velocidade, como que eu tenho que fazer? Alguém tem uma sugestão? Eu tenho a função posição no tempo. Como que eu encontro a velocidade? Fazendo a derivada dessa? A derivada em função ao tempo. Aí você encontra a velocidade. E se eu derivar a velocidade, eu encontro a aceleração. Vamos fazer. Então, a velocidade e a aceleração são as derivadas primeiras e segundas, né? Então, a derivada primeira de 4 cosseno de t vai dar 4 vezes a derivada de cosseno de t, que é menos seno. Então, a velocidade vale menos 4 seno de t. A derivada da velocidade, que é menos 4 seno de t, vai ser menos 4 vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, com isso, a gente vê que o objeto oscila de mais 4 até menos 4 centímetros, né? Por causa da amplitude que foi puxada a mola. O período de oscilação vai ser 2π, né? Que é o período para um ciclo completo, que é o período, né, do cosseno de t, que seria de como a gente descreveu a função. Né? A cada 2π, ele vai dar um ciclo completo. Então, se ele saiu de menos 4, após 2π, ele volta para menos 4. E sobre a velocidade? Então, aqui está o gráfico dos três. Ó. Então, a gente tem em S, em rosa, o gráfico da posição no tempo. Em azul, o gráfico da velocidade. E em verde, o gráfico da aceleração. Como a gente viu, ó, todos eles são função seno e cosseno. Então, é fácil de representar. O que a gente consegue ver? Ó? Quando o objeto está no máximo da amplitude, isso aqui vocês vão ver, não sei se comigo, né, mas vocês têm uma parte de... Eu não sei agora se vocês têm ondas no curso seus mais para frente, mas se tiver, essa aqui é uma análise de movimento ondulatório, né, por exemplo, de ondas, mas a gente pode correlacionar com o sistema massa-mola. Então, vamos imaginar assim, ó, quando esse sistema massa-mola está no máximo de amplitude, vocês concordam que ele está parado? Ó? Ele vem o máximo de amplitude, para, inverte o movimento, vem o máximo de amplitude, para, inverte o movimento. Então, ele fica oscilando entre mais 4 e menos 4. Então, em vermelho, em rosa, a gente vê isso. Ó. Ele sai de mais 4, oscila até menos 4 e vai para mais 4. Mas quando ele chega no máximo dessa amplitude, o que diminui? A velocidade, porque ele tem que parar para inverter o movimento. Então, aonde eu tiver máximos de amplitude, eu vou ter zero de velocidade. Aonde eu tiver máximos de amplitude, eu vou ter zero de velocidade. Aonde eu tiver máximos de amplitude, eu tenho zero de velocidade. E o que é máximo quando o meu corpo para? É a aceleração. Por quê? Na hora que o corpo deslocou o máximo possível, que é a amplitude de 4 centímetros, esse máximo de deslocamento gera um máximo de uma força restauradora. A gente não viu isso ainda, mas a lei de Hooke, né, fala que a força restauradora de uma mola é igual a menos kx, é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, na hora que você esticou 4 centímetros, a força restauradora para voltar para a posição de equilíbrio é máxima. Se a força é máxima, a aceleração é máxima. Então, quando eu tiver uma força máxima, uma posição máxima positiva, eu tenho uma aceleração máxima no sentido oposto, querendo voltar ele para zero. Na hora que eu tenho uma posição máxima negativa, eu tenho uma aceleração máxima positiva, tentando voltar ele para zero. Então, a gente consegue ver funcionando, né, esse movimento de ida e vinda do sistema massa-mola no tempo, como que ele varia no tempo. Então, sua velocidade é zero, né, quando ele está no ponto mais alto da trajetória, e sua aceleração vai ser zero quando ele estiver com a velocidade passando por zero, né? Vamos tentar ver também isso, ó. Quando esse corpo está no sistema massa-mola, né, oscilando, quando ele está passando pela posição de equilíbrio, que é onde ele gosta de ficar normalmente, né? Eu estiquei ele 4 centímetros, então ele vai ficar sem atrito, oscilando entre essa posição de equilíbrio, entre mais 4 e menos 4. Mas vocês concordam que quando ele passar no deslocamento zero, a mola não está sendo forçada. Se essa mola não está sendo forçada, no equilíbrio, né, em x igual a zero, não tem força. Então, a aceleração vai ser... ela vai ser zero quando o corpo estiver passando pela posição zero, na posição, e a velocidade vai ser máxima. Então, vamos lá. Ó. Quando o meu S for zero, que é a posição, ó, a minha aceleração é zero e minha velocidade é máxima. Por quê? Se eu não tenho aceleração atuando, a minha velocidade é máxima. Nesse caso, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Posição zero,
aceleração zero, velocidade máxima. E a velocidade está no sentido positivo. E a velocidade aqui está no sentido negativo. Depende para qual lado que ele está indo. Alguma dúvida? Deu para entender esse exemplo? Ou vocês querem que desenhe e mostre os vetores A, S? Ou deu para entender? Eu consegui entender pela lógica que você está explicando aí, eu consegui acompanhar. Talvez eu vou fazer um desenho aqui, só para fechar, para quem não tiver na dúvida, eu vou desenhar 3 pontos aqui, tá? Desse sistema. Então, vou fazer aqui, ó. Então, vamos botar aqui que é o nosso zero. Aqui a gente está no... nesse caso, S, né, igual a 4 centímetros. Então, a gente teria a posição do corpo passando por aqui. E teria o corpo, né? Aqui seria S igual a 0. E aqui seria S igual a menos 4, tá? Vou apagar aqui, que eu acho que ficou meio confuso aqui. Ah, não, esse 0 eu tinha feito antes. Ixi, consegui ir para frente? Não, apaguei demais, né? 4... Era 4 centímetros. Aqui seria o x igual a 0. Vou botar aqui, ó, x igual a 0. É esse centro. Que ele não está sendo esticado nem nada. E aqui seria ele todo comprimido em x igual a menos 4 centímetros. Então, só para ilustrar, vou pegar de azul, então, para mostrar. Quando ele está nesse ponto máximo, a velocidade é igual a 0. Porque ele parou, né, e vai inverter o movimento. Aqui a velocidade é máxima. E aqui a velocidade é igual a 0 de novo. Vamos pegar agora de verde. Aqui a minha aceleração é máxima. Aqui a minha aceleração é 0, porque ela está passando pelo ponto de equilíbrio, onde não está nem esticado nem comprimido. E aqui a minha aceleração é máxima de novo. Por que que minha aceleração é máxima? Porque se eu estiquei para cá, né, aparece uma força restauradora. E essa força dada pela lei de Hooke é igual a menos kx. Então, se eu desloquei para x positivo, ó, mais 4 centímetros, apareceu uma força máxima, que é igual a menos kx no sentido oposto, e gerou essa aceleração máxima, que nesse caso daqui, né, ela é negativa. Então, na hora que eu estou na minha posição máxima de S, né, que é S igual a 4 centímetros. Até posso apagar para ficar bonitinho, né? Deixa eu fazer de rosa, que eu acho que vai ficar... Fica perfeito. Vai ficar igual as cores que foram usadas aqui, né? Então, aqui S é igual a 4 centímetros, né? Usando esse exemplo. S é igual a 0 e S é igual a menos 4 centímetros. Todo mundo entendeu? Então, na hora que ele está passando pela posição 0, a aceleração é 0, porque eu não tenho força, porque o deslocamento x é 0, mas a velocidade é máxima. E aí, dependendo se ele está voltando, a velocidade vai estar negativa, se ele estiver indo, a velocidade vai estar positiva. E na hora que ele comprime o máximo a mola, a aceleração é máxima agora, porque o x é máximo, e ela está no sentido oposto ao deslocamento. Então, nesse caso de baixo aqui, só para ilustrar, a minha força está aqui para esse lado. E essa daqui, né, a aceleração é 0, significa que a força é 0. Deu para vincular melhor, então, as 3 posições com o movimento do gráfico? Então, S de t é igual a 4 cosseno de t, onde 4 é a amplitude máxima, né? Em azul, velocidade, né? A velocidade em t, se vocês olharem lá, né? Ela deu menos 4 vezes seno de t, né? É isso? Menos 4 vezes seno de t e o outro menos 4 vezes cosseno de t. E a aceleração, né? É verde.
A aceleração de t é igual a menos 4 cosseno de t. Tá bom? Aí eu vou deixar isso salvo no slide, que eu acho que ajuda na visualização. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguma dúvida na aula?